palestra, na verdade, é uma espécie de uma mini prévia da defesa do doutorado dele, tá? O Cléo é o único do grupo que trabalha com esse tipo de estrutura de ondas gravitacionais, tá? A gente já vem aí publicando nessa área, numa área de astrofísica gravitacional. Não é basicamente cosmologia, mas é astrofísica, né? E falei para o Cléo que semana que vem eu estou indo para a Argentina para apresentar o trabalho dele no congresso lá, e um dos caras que chamamos dos bambambãs dessa área de física e estatística, e os caras querem saber o que é que a gente tenta fazer daqui, tá? Isso aí. Então, Cléo, você tem 30 minutos, quando tiver faltando 5 minutos, levanta a mão, e aí, meta bronca aí, mostra os resultados importantes, tá? Show! Gente, bom dia, né? Antes de começar aqui, eu vou fazer até uma propagandazinha aqui do time, né? Vou continuar aqui as palavras do professor Daniel, né? Então, como o professor Daniel falou, né? Só tem eu trabalhando especificamente nessa área, né? Não deixa de ser física de altas energias aqui, né? Me lembro até como fosse hoje, quando eu fui pedir orientação ao Daniel, o Daniel olhou, vamos enfrentar o desafio. Então, gente, espero que essa palestra hoje, eu vou dar continuidade a ela, mas vocês podem perceber que tem campo aqui para estudar. Tá faltando gente. Do jeito que tá aqui, a gente... E, como se diz, né? Eu queria alguns para trabalhar comigo e com o professor Daniel, porque tem muita coisa para fazer ainda, muita coisa. E eu vou mostrar para vocês um pouco agora, certo, gente? Vamos lá. Vamos lá. Primeiramente, o que eu vou trabalhar? O título da minha apresentação: estruturas multiescalares dos sinais de ondas gravitacionais com base no Q-triplet não extensivo. Cara, que grande! Mas vamos lá, vamos destrinchar um pouquinho isso bem devagarzinho, certo? Gente, primeiro, o que são ondas gravitacionais, certo? Ondas gravitacionais, de uma maneira bem simples da gente entender, olha, como essa imagem é linda, gente. Por quê? Porque às vezes nas coisas simples da vida podemos enxergar física, e essa física em físicas de formas que a gente nem imagina. Por que eu coloquei essa imagem aqui? Justamente para responder essa pergunta aqui: o que são ondas gravitacionais, certo? Da maneira mais simples possível, pense num lago. Aquele lago calmo, tranquilo. Se você jogar uma pedra nesse lago ou fizer qualquer perturbação, o que vai acontecer com esse lago? Ele vai ocasionar ondulações, confere? Certo, gente? E é justamente isso que eu quero trazer para vocês, essa imaginação do que seria uma onda gravitacional. Para a gente aqui que vivemos num mundo tridimensional, no mundo euclidiano, a gente consegue visualizar ondas da maneira mais simples possível, ondas no mar, certo? Então, só que para as ondas gravitacionais entra um pequeno detalhe, que é o quê? Essa distorção de ondas, ela não acontece num plano tridimensional. Então fica muito complicado de conseguir enxergar isso. Ele acontece num plano quadridimensional. Então, para a nossa analogia, vamos pensar aqui, esse lago aqui eu vou trazer com ele até quase no final da palestra para vocês, certo? Imagine só esse lago, calmo e tranquilo, e eu vou jogar uma pequena pedra. Essa pequena pedra vai me causar uma perturbação. E essa perturbação vai me gerar o quê? Ondas. Pensem nisso como as nossas ondas gravitacionais, só que depois eu vou estender ela por um plano quadridimensional. Pode passar aí, por favor, Vitor. Vamos lá. Depois dessa pequena introdução do que é onda gravitacional, vamos entender mais ou menos como foi que a história se descreveu ao passar do tempo, né? As ondas gravitacionais não foram descobridas do dia para a noite, certo, gente? A ciência ela não é feita do dia para a noite, ela leva tempo. Então, se vocês encontrarem aqui esse lapso de tempo aqui, nós temos mais de 100 anos de trabalho. E isso começou lá atrás, ó, com Albert Einstein na teoria da relatividade geral. Posteriormente, as suas próprias equações de existência de onda foi algum tempo depois. Um ano depois, ele já previa esses tipos de fenômeno acontecendo. Só que ele mesmo dizia que isso seria impossível de detectar. Veja como é a mente humana, né? Como é uma sacada de um físico teórico. Às vezes a gente trabalha, eu tenho certeza que aqui temos físicos teóricos, e que a gente trabalha, mas muitas vezes para alguém deslumbrar o que a gente sonhou lá atrás. E foi justamente isso que vai acontecer com as ondas gravitacionais. Depois nós vemos
o quê? Hubble que é um decaimento de um pulsar, já temos uma observação direta desse fenômeno que vinha com a imaginação de Einstein. Posteriormente, olha só, gente, vem, em 2015 já vem nossa primeira detecção de ondas gravitacionais. E em 2017, um prêmio Nobel. Olha só quanto tempo se levou desde uma descoberta, certo? Até uma prova efetiva do que é uma onda gravitacional. Pode passar, por favor? Gente, olha, então, são esses caras aqui, ó. Eu creio que vocês conhecem, né? Principalmente quem assistiu esses filmes mais famosos. Quem é esse aqui, gente? É o Kip Thorne, né? Kip Thorne, né? Um filme que vocês conhecem bastante, não é isso? Uhum. Que parece com um evento. Qual é o nome do filme? Interestelar. Interestelar. Então, por isso que às vezes muita gente se apaixonou por esse filme. Por quê? Porque ele tenta trazer uma certa realidade das condições físicas trazido para fantasia, né? Ou a fantasia trazendo para a realidade. Pode passar, por favor. Vamos lá, gente. Não se assustem com isso, certo, gente? Não se assustem. Mas eu não posso falar de ondas gravitacionais sem falar nas equações de Einstein, certo? E as equações de Einstein, ele me diz justamente o quê? Que isso aqui é uma equação diferencial, gente. Quando eu resolvo uma equação diferencial, eu vou ter algumas condições físicas para resolver essa questão. Eu não preciso entender aqui nessa palestra o que são todos os termos, mas é importante eu entender o conceito, o que traz cada termo. Pode passar, por favor? E o conceito principal é o quê, gente? Se de um lado da equação eu tenho matéria, do outro lado da equação eu tenho o quê? Curvatura de espaço-tempo. E a curvatura de espaço-tempo nada mais me diz como essa matéria vai se comportar. Vejam que isso aqui está o quê? Intrinsecamente ligados. Espaço-tempo com matéria. A matéria me diz como o espaço-tempo vai se curvar. E o espaço-tempo curva me diz como essa massa vai se comportar. Então, elas estão intrinsecamente ligadas. Certo, gente? Então, pense lá, ó, naquele lago lá no início. Se o lago seria meu tecido espaço-tempo, a minha pedra seria o que dessa equação que eu joguei lá? Seria justamente o meu TMI, que é o que causa a perturbação naquele espaço-tempo. Confere e vá acompanhando aí, gente. Não tem nada de complicado, é só a gente observar a física como ela é. Então, vamos lá, gente. Para resolver as equações de Einstein, a gente precisa trabalhar o quê, gente? Aquela equação, eu preciso supor, como ela é uma equação diferencial, eu preciso, primeiro para resolver uma equação diferencial, eu preciso do quê? De uma condição de contorno. Isso mesmo. E para essa condição de contorno eu vou pensar o quê? Pensa naquele lago. Aquele lago a gente chama de um espaço flat. Certo, gente? Por que é um espaço flat? Porque é justamente aquele espaço sem perturbação. Porque a geometria espaço-tempo, quanto mais perturbação a gente temos, mais difícil é de resolver. Mais termos eu tenho para resolver daquela equação. Só que eu tenho o quê? Pense isso aqui, ó. O meu eta mini vai ser meu espaço flat, vai ser meu lago. Quando eu jogo minha pedrinha, vai vir minha perturbação. Matematicamente, quem vai ser minha perturbação? Meu H mini. Meu H mini é essa pequena perturbação que eu vou fazer no meu espaço. Olha só, parece uma coisa difícil, mas não é. É uma coisa bem simples, a gente só precisa abstrair o que tem atrás dessas equações. E essa perturbação é uma perturbação bem pequenininha que eu vou fazer no espaço-tempo. Certo, gente? Com isso, eu consigo resolver aquela equação e consigo chegar nesse tipo de expressão aqui, gente. E eu vou conseguir continuar a minha resolução da minha equação de Einstein. Lógico, né? Que daqui para cá, existem algumas folhinhas para a gente brincar. Certo, gente? E aqui eu vou considerar o quê? O meu TMI, o meu espaço, como ele está com pouca perturbação, eu vou tirar a minha perturbação do TMI, que é justamente aquela minha massa. Pode passar aí, por favor. Com isso, aquela equação diferencial, né? Eu consigo resolver, eu consigo encontrar uma solução do tipo que a gente chama de polarização
plus e polarização cross, que nada mais é do que o quê? Gente, se o meu H-mini é aquela pequena perturbação que eu fiz no espaço-tempo, quando eu obtenho uma solução, eu tenho justamente o quê? Eu tenho uma deformação no espaço-tempo, certo? De duas formas, ou seja, numa forma que ela amplia o espaço-tempo como se fosse um elástico dessa forma, e uma dessa forma, que a gente chama de plus e cross, certo, gente? E isso é o que? Justamente eu estou saindo do que eu consigo visualizar, que é num espaço bidimensional. No espaço bidimensional eu consigo visualizar essa movimentação de um lago, eu consigo visualizar essas ondulações de um lago, mas quando eu chego para o quadridimensional, 3 espacial e 1 temporal, eu não consigo ver. Mas a matemática ela me mostra que isso acontece e que o espaço-tempo ele começa a ondular. Pode passar, Brito, por favor? Então, gente, como lá, aqueles primeiros passos da equação de Einstein me diziam que aquela equação me sugeria tipo, uma das soluções do tipo onda, então ele imaginou, puxa, então possa existir um tipo de que o espaço e o tempo ele ondulem como se fossem ondas. Posteriormente descobriu que era justamente as ondas gravitacionais. E em 2015 conseguimos fazer a primeira detecção. E essa detecção foi justamente o quê? Foi justamente 2 buracos negros, certo, gente? Um de 65 massas solares, o outro de 63 massas solares, viajando a 60% da velocidade da luz. É nesse momento que a gente vê o quanto a gente é pequeno. Porque se você imagina um buraco negro de 63 massas solares, outro de 65 massas solares, viajando a 60% da velocidade da luz. E o seu raio, perceba que ele vai diminuindo, até eles se colidirem. Imagine a energia liberada nesse momento. E tudo isso para gerar, vocês vão enxergar já que as pequenas ondas que a gente conseguiu detectar aqui na Terra. Pode passar, por favor? E para detectar isso, gente, foi criado 2 laboratórios, certo? Um em Livingston e outro em Harvard, que é justamente, nós temos 2 detectores aqui do LIGO. Por que 2, certo? Esses 2 justamente para quê? Para quando uma onda gravitacional aqui passar, eu ter a plena certeza que esse cara aqui vai detectar, certo? Então isso me dá uma validade ainda maior. Sendo que hoje a gente tem mais detectores, a gente vê já, certo? Pode passar, por favor? E para detectar essas ondas gravitacionais, como é que funciona? Como é, né? Percebam aqui. Aqui eu tenho os 2 buracos negros, né? Estão girando rapidamente. E quando a gente aprendeu com a equação de Einstein, acontece o quê? Quanto maior a massa, mais vai distorcer o quê? Meu tecido espaço-tempo, certo? E o tecido espaço-tempo vai dizer como esses buracos negros vão acabar se comportando, né? Então, por isso que às vezes, quando a gente enxerga o buraco negro, ele está naquela questão daquele funil. Por quê? Porque ele disse como o espaço-tempo tem que se comportar. E naquele ponto a gente chama de singularidade e o ponto é tendendo ao infinito, certo, gente? Então, quando eles se movem e giram rapidamente, eles começam a distorcer o espaço-tempo. E esse espaço-tempo ele viaja com a velocidade da luz com uma energia. E é justamente essa energia que vai passar pela Terra, certo, gente? Pode passar, Brice? E quando passa pela Terra, ele vai encontrar um dos nossos detectores. Beleza, então, mas como é que funciona esse detector? Percebam, gente, que esse detector nada mais é, ele funciona como um princípio básico da física. Às vezes a gente acha que a física básica a gente vai ver só uma vez, só que não. Ela acompanha a gente várias vezes. O princípio do detector, gente, nada mais é do que um interferômetro, que é justamente, ó, a gente tem um laser aqui, tem um polarizador, e ele emite, esses aqui são os braços do LIGO, certo? São os braços, aproximadamente 4 km. O que que acontece, ó? Quando as ondas elas estão em fase, ou diferentes de fase, ela começa a acusar, e ela mostra, ó,
em fase diferente de fase diferente de fase. Nada mais é do que ele está indicando que há uma variação, há uma distorção no espaço-tempo, certo? Mas que pela aquela energia que a gente viu uma coisa grandiosa e colossal, essa diferença aqui nada mais é do que esse afastamento desses espelhos aqui, ó, nada mais é do que 10 a menos 21. Ou seja, olha em que tecnologia chegamos. A gente consegue medir coisas menores, uma deformação menor do que um átomo. Aí você me pergunta, puxa, Cleo, mas uma grande quantidade de energia foi liberada. Sim, mas a gente aprendeu o quê? Lá na física básica, voltando de novo, que a força gravitacional é uma das mais fracas, ou é a mais fraca, né? Das quatro forças. Pode passar, por favor? Com isso, com essa detecção, a gente conseguiu o quê? Conseguiu identificar e encontrou um tipo de assinatura, certo? Isso aqui me diz um tipo de assinatura, que é justamente o quê? Eu tenho inicialmente meus dois buracos negros, começando, se encontrando e começando a colidir, certo? Que a gente chama esse momento um momento inicial. E perceba que nesse momento, ó, o meu tecido espaço-tempo ele já começa a se distorcer e a gente já começa a detectar, porque ele está na faixa de comprimento do LIGO, certo, gente? No momento da colisão acontece o quê? Que é o merge, que é o que? O maior pico de radiação de energia. Nesse momento no espaço-tempo já está o quê? Que é justamente a maior deformação do espaço-tempo. E depois nós temos o famoso Rindown. O que é o Rindown? Justamente parecido com esse bater do sino. Quando dois objetos se colidem, você bate o sino, fica vibrando, né? Que é justamente ele tentando, ó, o sistema está começando a amortecer. O meu espaço-tempo ele começa já a ficar mais flat. Por quê? A energia está começando a ser liberada, temos o pico de liberação de energia e depois temos a famosa Rindown, né? Que é o pico completo, certo, gente? Só que não só de buracos negros vive a onda gravitacional, certo, gente? Porque a gente viu lá, eu especifiquei para você lá na equação de Asch que tinha que ser buracos negros? Não, né? Eu disse que tinha que ser objetos massivos, nossos colossais, né? Um deles é o buraco negro, mas podemos ter outros tipos de ondas gravitacionais, certo, gente? Nós podemos ter outros tipos de ondas gravitacionais. Aí vamos lá. Quais outros tipos de ondas gravitacionais? Já sabemos que hoje existem, né? Temos as famosas pulsares, certo? Que são estrelas de nêutrons. E essa categoria a gente chama de ondas gravitacionais contínuas. Por quê? Porque devido à sua rotação, ela, diferente dos buracos negros se colidindo, que geram esse grande impacto e depois se dissolve, né? Se dissolve não, se propaga. Os pulsares, vocês sabem melhor que eu, que eles ficam girando. E esse giro, essa rotação, ele gera o quê? Ele gera também deformação do espaço-tempo. Só que, como as energias são menores, é mais difícil de detectar. E adivinha? No grupo do Daniel, esse campo ainda está em aberto para a gente estudar. Porque eu trabalhei apenas com buracos negros. Mas pode ser que algum que vocês estejam aqui, a outra vaga seja para vocês dar continuidade ao estudo dessa questão de ondas gravitacionais contínuas. Certo, gente? Então já deixo aí, já falo aí a deixa, né? Já é um campo em aberto, porque o meu trabalho se baseia em buracos negros. Pode passar por isso, por favor? Então, nós temos os tipos. Os tipos que? Buracos negros, que é o que eu estudo. Temos o de longa duração, que são os contínuos. E percebam que para cada uma tem uma diferença de, a gente chama de assinatura. Percebam que o comportamento é diferente. Por quê? Porque o espaço-tempo se comporta diferente. E com isso a gente consegue caracterizar cada um deles. Aqui são os estocásticos, que é justamente ondas gravitacionais que na teoria a gente não tem como detectar nenhuma dessas duas aqui ainda. Por quê? Porque na teoria a gente não tem tecnologia ainda para isso. Mas em questão, esses dois tipos aqui podem dar um acréscimo muito grande na ciência. Porque aqui podemos encontrar
validar a existência do Big Bang. Porque essas ondas gravitacionais elas continuam no espaço-tempo ali. Cabe a nós detectar ou não. Passei por favor. Certo, gente? Isso tudo eu falei da primeira onda gravitacional, certo? Que foi a GW150914. Isso lá em 2015. Só que a gente vem, o tempo ele, e às vezes ele massacra um pouco porque a evolução científica está muito grande. Percebam quantos buracos negros a gente já conseguiu detectar, quantos tipos de ondas gravitacionais a gente já conseguiu detectar. Isso aqui é um catálogo que tem no site do LIGO, certo, gente? Então percebam que hoje praticamente quase todos os dias a gente está conseguindo detectar ondas gravitacionais. Pode passar, por favor, isso. E para cada um nós temos um princípio de assinatura diferente. Percebam, para cada um a gente tem um comportamento diferente. Ó. Eu trabalhei especificamente com essa no início, mas depois eu trabalhei com todos os buracos negros, certo? Para a gente pegar um padrão. Pode passar isso, por favor? E adivinhe, mês passado, gente, o mundo científico ele já começou um novo burburinho. Por quê? Porque saiu agora uma nova detecção que é o quê? Que é a maior detecção de buracos negros já detectados até hoje. E o tamanho desses gigantes colossais são 37 massas solares e 103 massas solares. Pensem nisso, se chocando. A quantidade de energia liberada até o presente momento, certo, gente? Isso aqui foi o maior evento de buraco de choque binário de buracos negros detectado até hoje, certo, gente? Percebam o quanto o nosso tempo de vida não é nada em frente desses colossais. Gente, essas ondas gravitacionais têm uma previsão de viagem de 2 a 13 bilhões de anos. Ou seja, isso aconteceu numa faixa de 2 a 13 bilhões de anos atrás. E por que esse cara aqui eu estou dando destaque? Porque buracos negros com esse tipo de massa, eles não são gerados de estrelas. Se você pegar a evolução estelar, você vai ver que nesse intervalo a gente tem uma lacuna. Então, o que deixa isso mais intrigante? Que possivelmente esses buracos negros se originaram de outros buracos negros. Se realmente isso for confirmado, a gente vai ter uma nova linha de pesquisa, que é a pesquisa de evolução de buracos negros. Tanto que a rotação desses buracos negros aqui, eles são mais rápidos do que aqueles que eu mostrei atrás. E isso indica que isso são, provavelmente, colisões entre buracos negros. Só aí a gente tem uma nova linha de pesquisa, que é a linha de pesquisa de evolução de buracos negros. Certo, gente? Pode passar. Mas, gente, como é que eu vou estudar tudo isso, certo, gente? Porque isso existe uma linha de pesquisa só para estudar ondas gravitacionais. Mas o que nosso time está fazendo, né? Eu e o professor Daniel e o nosso time em geral também, né? A gente está trabalhando ondas gravitacionais com grandes sistemas de energéticos, grandes sistemas de energia sendo liberados. E para isso, eu precisei o quê? A gente precisou estudar uma forma que a gente chama de entropia de Thales, que nada mais é do que o quê? Que é pegar a entropia de Boltzmann-Gibbs que a gente já conhece, só que como a gente está trabalhando de sistemas fora do equilíbrio, porque quando a gente trabalha com relatividade geral, a gente trabalha com equações não lineares, certo, gente? A gente usa um método chamado de entropia de Thales, no qual ele propõe uma generalização da entropia de Boltzmann-Gibbs. E quem dá esse padrão é justamente esse Q aqui, ó. Quando o Q ele é igual a 1, ele descreve a entropia de Boltzmann-Gibbs. Então ele está tentando o quê? Ele propõe uma generalização. E ele propõe justamente esse tripleto. Que é o que esse tripleto? Ele propõe que cada sistema é regido apenas por 3 Qs. Então, os 3 Qs ele vai propor como o comportamento do meu sistema ele vai evoluir. Se esses três Qs aqui eles forem igual a 1, eles refazem o quê? Refaz o sistema de Boltzmann-Gibbs.
volta para um sistema em equilíbrio. Como o nosso sistema não é em equilíbrio, como o nosso sistema não está em equilíbrio, nosso sistema o quê? A gente precisa trabalhar com essa caracterização. Pode passar, por favor? Então, primeiramente, ele propôs esse trabalho, certo? Esse trabalho não fui eu que tive a sacada, ele já propôs esse trabalho aqui, que Borland e Wiener viram uma caracterização, certo? De um campo solar, do campo magnético, desculpa, da heliosfera, da Voyager 1. Pode passar, por favor? Que é justamente o quê? A Voyager 1, depois que saiu do nosso sistema solar, ele continua mandando dados, certo? Ele continua mandando dados. Só que esses dados que ele estava mandando, ele não tinha como verificar. Então ele pegou a ideia de Thales, verificou como esse Q-triplet se comportava e viu que, pode passar, pessoal, que esse sistema nada mais é do que um sistema da heliosfera, que é um sistema que se encontra fora do equilíbrio. Aplicando algumas técnicas, ele verificou que o quê? Que para cada Q existe um comportamento, que é um comportamento de quê? Que é um comportamento de distribuição, que a gente percebe que isso aqui é uma distribuição não gaussiana. Logo, quando ele percebeu isso, ele verificou o quê? Que os dados da Voyager que ele estava mandando, justamente não era um sistema que estava fora do equilíbrio. Então nós temos aqui o que de sensibilidade, que ele me indica as condições iniciais do sistema, ele me indica o que de relaxação, como esse sistema ele vai se relaxar, como esse sistema vai se comportar depois de um fenômeno. E temos o que? Estacionário, que me diz a estacionalidade do sistema, que é justamente como os dados são distribuídos. Pode passar, por favor? E esse artigo aqui que ele publicou, ele foi até chamado por vários congressos para mostrar esses dados. O que foi que eu fiz? Eu apenas peguei esses dados e apliquei para o mesmo sistema de ondas gravitacionais. E olha o que foi que a gente observa o que a gente conseguiu. A gente conseguiu justamente os parâmetros que coincidissem com a teoria de Thales, que é o quê? Que as condições iniciais de sistemas, onde eu tenho o meu Q estacionário, que ele me diz que o meu comportamento da minha energia desse sistema é um sistema fora do equilíbrio. E faz todo sentido. Se eu tenho um buraco negro e eles se chocam, para haver ondas gravitacionais, essa energia tem que ser liberada. E para ser liberado, logo a soma de A mais B não vai ser igual, porque eu preciso que há liberação de energia. E essa liberação de energia caracteriza que o meu sistema ele não vai ser mais conservativo. Então isso já me diz como que as ondas gravitacionais vão se comportar. Percebam que depois eu tenho uma relaxação do sistema, que é aquele mesmo movimento do Rindal, que quando o comportamento, após o choque do buraco negro, o que acontece com o tecido espaço-tempo, que é descrito pelos queridos de Thales, ele tende a um comportamento, é como se fosse um oscilador harmônico, amortecido. Ele começa, mas depois ele... Perceba que eu sempre estou procurando a física básica para me basear. Mas é isso mesmo, gente. A física ela não é inventada, ela não muda. Ela só vai buscando um pouco mais a matemática. Mas os conceitos físicos eles permanecem. Pode passar, por favor? E esse foi o artigo que eu publiquei junto com o professor Daniel, que é justamente a respeito da primeira onda gravitacional, GW150914. A gente mostrou que esses dados, que o sistema dos dois buracos negros, os primeiros foram detectados, ele pode ser descrito pelo Q-triplet de Thales, e que esse sistema é um sistema não conservativo, certo, gente? E olha que a gente não está trabalhando nem com a entropia em si ainda, que cabe também já chamando aí gente para trabalhar, porque ainda tem muito pano para manga para trabalhar com isso. Pode passar, por favor, pessoal? Então, hoje a gente temos o quê? Que apenas a onda GW150914, né? Só que a gente trabalhou com todas as ondas gravitacionais para trabalhar, para gerar esses dados, certo, gente? Pode passar. E todas essas ondas gravitacionais a gente vai fazer o que agora? Com todos os efeitos dos buracos negros, a gente vai criar uns padrões para a gente enxergar como é que essa técnica vai contribuir para um novo, pode ser assim, template ou para um novo catalogização de verificação de ondas gravitacionais. Porque isso aqui vai ser apenas um método alternativo, certo, gente? E essa é a minha apresentação. Obrigado. Liga a luz, por isso. Liga a luz. Perguntas?
pessoal do online também, se quiser fazer pergunta, por favor, Já mandar tem no duas chat. ali. Yuri. Fala aí, Yuri. Pô, parabéns pela apresentação, inclusive muito parecido com a nossa reunião, que você também apresentou. Eu acho que envolve muitos temas e grupos diversos, né? E eu acho que vai chamar muita gente para trabalhar, justamente o que você falou. Tem vários pontos abertos, acho que nessa... Tem muito pano pra manga você aí. converteu muita gente, se ressonou tanto quanto eu, porque mexe com sistemas binários, sistemas múltiplos, com rotação, com os gravitações contínuas. Eu trabalhei muito pouco com rotação, mas entra um parâmetro rotacional, não teve tempo como eu falar, né? Mas na minha tese tem uma seção que eu falo sobre a questão da rotação. E como essa rotação ela influencia na caracterização da assinatura da onda gravitacional. Então eu desenvolvi uma técnica porque assim, quando eu fui fazer isso aí, eu precisei descrever uma técnica computacional para descrever, entendeu? Para descrever isso. Então, a parte de rotação, ele tem algumas coisas a serem acrescentadas. Eu desenvolvi um método lá, que é relatividade numérica, para justamente incluir a rotação, porque a questão da rotação é uma coisa muito complexa. E fala também de sistemas complexos, né, dinâmicos. Isso. E a gente pode até falar do Big Bang nas ondas estocásticas, né, que você falou. A minha pergunta falando não sobre isso, só complementando, tá? Eu na apresentação, mas a minha dúvida é quando você falou que precisa de muita energia, uma colisão muito brutal, para uma distorção pequena no tecido da malha do espaço-tempo. Então podemos dizer, inclusive você falou isso na nossa palestra, né, que o espaço-tempo pode ser duro, né? Eu acho que o professor Pode sim. Aí eu estava pensando como seria o caso onde ele fosse moda, ou seja, pequenas oscilações de energia causassem grandes distorções. Certo. Existe isso, algum conceito sobre, ou só na teoria, de um conceito onde pequenas energias gerariam mudanças mais significativas nas métricas? Aí eu chutei algumas coisas que talvez, se o espaço fosse quantizado em pequenas regiões. Isso é de acordo com o que eu li, assim, em termos de divulgação, nada muito sério. Continua tudo certo aí, pode continuar. Do professor Carlo Rovelli, que tem muitos livros de divulgação de física, para quem procura, e até livro de texto mesmo, de loop gravity, de coisas assim, de discretização do espaço. Talvez, para um espaço muito grande, para você deformar, você precisa de colisões astronômicas. Isso. Mas um espaço muito pequeno, talvez quântico, você não precisa de uma energia tão grande assim. E aí, gente, o que vocês acham? O espaço, gente, o que é se considerado duro, né, de modo popular falar, considerado duro, ele está se referindo porque, como diz a equação de Einstein, grandes massas, eu preciso de grandes energias para distorcer o espaço-tempo, né? Só que também a gente tem, por exemplo, esse movimento que eu faço aqui, ó, esse movimento que tu fez no cabelo aí, ó, esse movimento que faz, qualquer movimento que a gente faz, gente, ele, a nível quântico, você distorce o espaço-tempo, mas por que a gente não consegue observar e nem medir? Porque hoje a gente tem uma grande dificuldade, a gente tem limitações. Primeiro, porque a gente não conseguiu ligar a relatividade com a quântica. A gente já é isso, certo? Mas quando a gente vê no comportamento da matemática, as equações mostram que qualquer movimento que eu faço no espaço-tempo, o espaço-tempo é como se fosse uma água. Só que para como conseguir detectar isso que é complicado. Então, você percebeu o quê? Que com grandes energias a gente conseguiu deformar apenas 10 a menos 21. Ou seja, um tamanho a nível quase quântico. Então precisa de muitas energias realmente para distorcer e a gente conseguir detectar. Mas isso quer dizer também que um movimento simples quer dizer que o espaço-tempo esteja deformado. As equações mostram que eles se deformam. Por isso que nós temos até, eu já li alguns artigos, a gente teve até na época um burburinho de buracos quânticos, né? Buracos quânticos, não sei se vocês já ouviram falar. Mini buracos quânticos, né? Que se faziam, se distorciam, se faziam, se destruíam. Que era justamente isso. Mas assim, até esse tipo de movimento, ó, eu estou distorcendo o espaço-tempo, mas a nível quântico. Aí por que a gente não consegue concretizar isso? Porque a gente não consegue fazer esse mapeamento quântico, justamente porque a gente tem um grande enigma da ciência, né? Relatividade e quântica. Show. Tem outra pergunta? Minha pergunta é bem mais difícil do colega. Agora, assim, lá no meio da apresentação, pelo menos quando eu cheguei, você mencionou uma coisa que já me chamava a atenção, falando sobre
Einstein ter encontrado matematicamente as ondas gravitacionais. Eu lembro que ele mesmo chegava a descartar o buraco negro como algo impossível, é só uma aberração matemática que existe na natureza. A minha pergunta até foge um pouco do assunto da palestra. Eu queria entender o que faz o físico achar que uma coisa é só uma solução matemática que não tem ligação com a física de modo geral, e outra coisa ser uma solução que ele aposta e vai fundo nisso, buscando entender. Eu posso complementar, mas acho que o Daniel até pode, como filósofo, né? Que a gente já entra a questão de filósofo, né? Mas vamos lá. Quando a gente começa a trabalhar com física, e justamente quando a gente começa, porque existem duas coisas, né? A gente tem, quando a gente começa a trabalhar com física, e tem a parte que a gente tá brincando ali com a matemática, né? Mas ao passar do tempo, você vai criando o que muitos professores falam? Ter sentimento por aquela matemática, pelaquela equação. Às vezes, por exemplo, quando eu coloco aqui uma equação, muitas vezes a gente só passa a ver números, né? Mas quando você se debruça com aquilo e você tem até uma, posso dizer, afinidade com aquilo, você começa a brincar com essa álgebra, e aí que está a diferença de grandes físicos com grandes matemáticos, né? Porque o matemático ele vai olhar apenas a solução. Ele não vai olhar a natureza como em si. O físico não, ele vai verificar e questionar se aquelas soluções matemáticas são válidas. Muita gente ensina a tua pergunta, que é a questão de dividir 1 por infinito, ou 1 por 0, né? 1 por infinito ou 1 por 0, que é um grande dilema matemático. Se eu pegar um número, sei lá, pegar um número qualquer e dividir por 0, aí não dá, né? Mas se você for enxergar isso na matemática, mas se eu for ver um comportamento físico, eu posso o quê? Que é justamente tentar entender, se eu vou pegar aqui para minha palestra, que é justamente o que acontece com o buraco negro quando ele pega o espaço-tempo, ele vai distorcer, não vai? Quanto maior a massa, mais distorção eu não vou ter, confere? Imagine se essa massa for tão grande a ponto que essa deformação ela tende a um infinito. É justamente isso que eu quero dizer, que para um físico, esse sentimento de um físico de tentar enxergar o comportamento do espaço-tempo de uma deformação tendendo ao infinito é diferente de apenas um matemático olhar. Tanto que se você for pegar na história, né, você vai ver muitas parcerias entre matemáticos e físicos. Justamente porque é isso. Mas eu acho que isso é mais questão de cada um. Acho que isso é mais uma questão mais filosófica, uma questão mais de cada um. Não é qualquer pessoa que vai pegar uma equação e conseguir enxergar a natureza naquela equação. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Só até mesmo complementando, é até uma das frases que eu ouvi muito recente, que o que é física? Física nada mais é do que uma descrição matemática da natureza objetiva. O fato de ser da natureza, né, ser uma descrição da natureza, é o que faz com que a gente descarte certas coisas que vêm da matemática, porque certas ferramentas, certas contas na matemática não estão descrevendo a natureza que a gente está vendo. É realmente uma parte... Isso é fácil de perceber quando eu estou falando de uma natureza já conhecida. Quando está no limite, tu está falando, sei lá, de cara, não, Newton estava errado, que já é uma afirmação forte, e agora o espaço é assim, o tempo é assim, as coisas se comportam de outro jeito, e eu vou apostar tudo nessas contas que eu fiz. E isso e aí entra a questão de que pode ser um mal nosso, que a gente ainda se apega muito ao que o dado do experimento deu. Pode ser que por falha nossa, por falta de tecnologia, a gente não consiga avançar e ter outros resultados, mas para o que a gente tem naquele momento é o que está a descrição. E aí parte do nosso entender, afirmar, isso aqui não tem nada a ver, ou isso aqui realmente aí realmente algo que o físico naquele momento bateu o martelo. Ele pode estar muito certo, ele pode estar muito errado. Até complementando hoje, às vezes é mais difícil porque a gente é doutrinado para isso. Dentro da academia a gente é doutrinado para isso.
A gente, eu, pelo menos a minha visão minha, a gente não tem muito tempo que pensar. Olha só, dentro da academia. Tô falando isso dentro da academia. A gente não tem muito tempo que pensar. A gente não tem muito tempo que questionar. Muitas coisas a gente tem que aceitar e continuar. Porque se a gente for parar e filosofar ali, a gente não passa da disciplina, né? Mas assim, o professor Daniel com uma visão filosófica poderia até complementar, cara. Pode fazer, como o tempo está muito pouco, e um assunto desse levaria aí muito tempo, né? Fazer eu me lembrar quando eu fiz disciplina de filosofia da natureza, quando eu fazia filosofia, que a gente discutia isso aí, né? Então, o que me impulsionou a fazer física? Foi a disciplina de filosofia da natureza, né? Mas a gente pode discutir isso aí, sei lá, num momento mais oportuno, porque a gente tem como o tempo avança, e agradecer a